aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal Universo Católico. E esses últimos vídeos eu consegui resultados positivos pro canal, porque muitas pessoas, acho que mais de 200 pessoas se inscreveram no canal depois de todas as polêmicas dos últimos vídeos. E alguns hates aí, né? Mas eu acho que sem esses hates o canal não cresce. Então eu sei que é incrível, porque durante a semana toda que passou, de segunda a sexta, em horário comercial, as pessoas comentando e falando e gritando, esperneando e xingando. Chegou no final de semana, parou. É só comentário positivo. É isso mesmo, legal, interessante. Impressão que dá é que esse pessoal que fica no hate aí no canal, no YouTube e outras redes sociais, em vez de trabalhar, fica usando o Wi-Fi da empresa para encher o saco aqui no canal. Essa é a impressão que dá. Mas o assunto do dia hoje é cristianismo primitivo. Tanto o protestantismo quanto a Igreja Católica buscam o cristianismo primitivo como uma meta. E isso tem que ser realmente uma meta, porque a gente evita de cair em heresias, buscando a pureza da revelação evangélica, conforme foi dita lá por Jesus Cristo, para os apóstolos e tudo mais. No entanto, a abordagem protestante é diferente da abordagem católica, porque eles tentam encontrar um cristianismo primitivo com base em subtrações, com base em exclusões. De modo que parece que quanto mais eles excluírem doutrinas, crenças e práticas católicas, tanto mais próximos eles vão estar do cristianismo primitivo, o que é uma mentira. Porque não dá para conceber que um cristianismo cujos dogmas ou cujas crenças, principalmente, se resumam em 2, 3 páginas, como aquelas confissões de fé em tese ecumênicas para com os protestantes. Não dá para acreditar que seja suficiente. Porque o cristianismo não pode ser assim, quanto mais pelado, mais próximo ele vai estar do cristianismo primitivo. Porque o cristianismo primitivo não era um cristianismo singelo. Ele era um cristianismo, claro que sem muito desenvolvimento teórico e dogmático e até mesmo doutrinário, que aqueles fatos, para ter uma expressão doutrinária ali, foi alguns séculos até que se começasse a se preocupar com fazer alguma consideração doutrinária ou estabelecer dogmas. Mas mesmo assim, eles tinham na mão deles os fatos, eles tinham nas mãos deles as práticas e as crenças do próprio povo. Então a Igreja Católica não precisa recorrer ao judaísmo para enxergar o cristianismo primitivo. A igreja pode olhar para si mesma, porque ela tem a idade do cristianismo. A Igreja Católica tem a idade do cristianismo. Então ela, em vez de olhar para alguém que seja mais velho, ela pode olhar para si mesma quando era mais jovem. E lá na juventude dela, ela vai encontrar o cristianismo primitivo. O protestante não consegue fazer isso. Mas, enfim, as exclusões e retirando dogmas e retirando práticas e retirando crenças da Igreja Católica com base em desnudando o cristianismo, tentar chegar a um cristianismo primitivo, é algo que não faz o menor sentido, porque a gente não pode chegar a um cristianismo primitivo com base em exclusões. A gente deve chegar ao cristianismo primitivo com base em contemplar o cristianismo da época de Cristo, contemplar o cristianismo nascente até, e ver em que as pessoas acreditavam, como que elas praticavam e como que elas faziam ali, tanto a questão
sacramento, justificação, confissão dos pecados. Eles tinham isso daí? Como que era a Mariologia na época? Como que era o culto aos santos, purgatório? E nós olhando para essas práticas, os protestantes sempre acabam falando que nós estamos recorrendo a um recurso erístico chamado falácia genética. Isso. Mas não, a falácia genética é quando um protestante chega e fala que, tá no comentário do vídeo, se você procurar lá, a origem do culto aos santos é romana. O cara falou que nós copiamos isso do paganismo romano. No entanto, quando eu falo, não, na época dos macabeus eles já praticavam isso. Na época dos macabeus, é anterior ao Império Romano. Não existia ainda Império Romano quando os macabeus resistiram lá contra o rei Epífanes, né? Antíoco Epifanes, e venceu. Não é de forma alguma uma invenção romana, porque antes dos romanos aparecerem já tinha. Ah, isso é uma falácia genética. Não, falácia genética atribui isso ao Império Romano. Eu tô aqui como uma tática de defesa dando um exemplo contrário. Então, se você acha que nós pegarmos essa prática judaica e crermos nela é uma heresia, então a fonte de heresia não é a Igreja Católica. A fonte da heresia são os judeus. E para você falar que a Igreja Católica está em heresia, você vai ter que dizer que a fonte de todas as heresias, a mãe de todas as heresias, o que inventou as heresias é o judaísmo. Por quê? Porque a Igreja Católica só está praticando aquilo que aprendeu do judaísmo. Tem protestante que fala que a Babilônia é a mãe de todas as heresias, é a mãe de todas as prostituições, a Igreja Católica. Não. Quando nós falamos de purgatório, a crença no purgatório dos judeus é anterior à crença no inferno. A maioria dos judeus não acredita no inferno como uma punição eterna até hoje. Acredita no inferno / purgatório, que é a mesma coisa para eles. E que esse fogo do inferno não é um fogo de punição, é um fogo purificador. Então a Igreja Católica também acredita nisso. Intercessão dos santos e culto à memória dos santos. Pô, joga no Google, caramba. Procura lá no site Chabad. Procura em algum site judeu. Veneração. Você vai ver que eles têm veneração tanto pelo Talmud, quanto pela Torá, quanto pela Tanakh, quanto pela memória dos justos, que eles chamam de tzadikim. Tzadik no plural, tzadikim no tzadik no singular, tzadikim no plural, isso. Você vai ver que eles recorrem aos méritos dos justos para conseguir algum benefício, para fundamentar, dar um corpo na oração deles, clamando o mérito dos santos, igual a Igreja Católica faz. Então, todo esse esforço que eu estou fazendo parece que é misturar cristianismo com judaísmo, mas não. É pegar o cristianismo nascente, pegar o cristianismo da época de Cristo. E com base nessa visão dos fatos, com base nessa visão dos acontecimentos, e vamos esquecer essa questão doutrinária. Eu não estou aqui pregando doutrina. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e falou para a gente confessar os pecados e receber ele na comunhão. Isso é fato. Isso aqui não é doutrina, isso aqui não é dogma de fé. Claro, existem dogmas de fé relativos aos sacramentos e tudo mais. No entanto, eu não estou falando como dogma de fé, eu estou falando como um acontecimento real, um fato que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Então nós temos que, primeiro de tudo, parar de acreditar
no cristianismo como doutrina. A gente tem que acreditar no cristianismo como um fato real que aconteceu. O cristianismo é um fato real, é um fato da realidade. No entanto, ele não se resume a uma doutrina. Ele é Jesus Cristo, Deus se irrompe na história, ele é o Logos divino, ele é o entendimento, ao contrário de palavra escrita ou palavra falada, não, ele é o entendimento. Tem Deus Pai, tem a sabedoria, que é o Espírito Santo, e o entendimento, o conhecimento. Sabedoria, conhecimento, que é Jesus Cristo. O entendimento é o Da'at, se eu não me engano. É aquela árvore da vida da Cabala, né? Que eles colocam o primeiro triângulo lá em cima, é Keter, Chokma e Binah. Keter é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eu interpreto como dessa forma. No entanto, a Cabala diz que aquilo lá é a coroa, a sabedoria e o conhecimento. Keter é a coroa, o Chokma é o sabedoria e o Binah é o conhecimento. Aí, entre uma coisa e outra ali, tem o Da'at, que é o entendimento. Bom, mas, enfim, nós temos que entender como que os cristãos praticavam, eles se reuniam, faziam o quê? Agora esquece esse negócio, fala, mas só que eles se reuniam em casas. Assim que eles tiveram chance, eles construíram templos. Eu não estou falando depois de Constantino. Constantino deixou de perseguir os cristãos e o filho dele voltou a perseguir do mesmo jeito. Teve 2, 3 reis lá depois de Constantino que atormentou demais os cristãos. Só veio a ser religião oficial do Império mesmo ali com Teodósio, que foi quase 70 anos depois de Constantino. E ainda mesmo assim o Império Romano ruiu. Aí não existia mais Império Romano em Roma. Aí foi Império pro Oriente, se instalou lá em Istambul. E quem que acompanhou o Império Romano em Istambul? Foi a Igreja Católica? Não, foram os orientais. Romperam com Roma e ficaram lá em Istambul, acompanhando a capital do reino. Acompanhando o rei foi os orientais e não a Igreja Católica. A Igreja Católica se manteve em Roma. Então, quando a gente fala essas coisas, os protestantes falam, não, que a igreja se submeteu ao Império Romano, que o Império Romano mandava e desmandava na Igreja do Oriente, que foi lá ficar embaixo do cetro do rei, e não ficou em Roma, cuja autoridade não depende do reino. Agora acabou o Império Romano, então tem que acabar também a Igreja Ortodoxa Oriental que acompanhou o Império Romano lá. Porque foi lá porque a sede do Império estava lá, e agora que acabou, então tem que acabar também a Igreja Oriental. Porque não tem mais sede do governo. Ou muda para algum desses países globalistas aí e fala que agora está no esquema globalista junto com eles. Mas o que eu posso dizer é que a igreja primitiva não se conhece por exclusões, a igreja primitiva não é cognoscível através de ficar excluindo práticas da igreja católica com base em uma ideia torta, em uma ideia torpe, de que a partir do momento que se proclama um dogma, a partir daquele momento que se começou a acreditar nessa realidade, um caso clássico desses daí que eu falo do dogma da Imaculada Conceição, que foi proclamado em 1950, não sei se foi 1850 ou 1940, um dos últimos dogmas marianos. Tá. Foi proclamado em 1950, eu acho. Acho que a bula Ineffabilis Deus, se eu não me engano. Tá. No entanto, em 1700 e alguma coisa já tinha um monge
da Ordem dos Frades Menores aqui no Brasil, que fez uma estátua chamada Nossa Senhora da Conceição, em memória à Imaculada Conceição de Maria. E essa imagem, por acaso, é a imagem de Aparecida. Então, isso daí não é uma falácia genética. Isso daí é um exemplo contrário. E sempre que você fala de alguma origem, que isso vai ter origem pagã, isso vai ter origem romana, isso vai ter origem no candomblé. Não, a origem disso daí é Macabeus mesmo. É o livro dos Macabeus. Não, mas só que isso daí é deuterocanônico. Eu não estou discutindo a canonicidade do livro. Estou falando que os cristãos da época acreditavam nisso e os cristãos da época praticavam isso. Isso é cristianismo primitivo. Não estou falando que... vou falar também do livro de Enoque, quarto livro de Macabeus. São apócrifos, nem a Igreja Católica aceita. Mas não estou falando que isso daí fundamenta a minha fé. Estou falando que os cristãos da época acreditavam nisso e praticavam isso. A ponto do Judas Tadeu citar o livro da Assunção de Moisés na carta dele. A ponto de, se não me engano, o autor de Hebreus citar o livro de Baruque ou o livro de... acho que é o quarto livro dos Macabeus também, que fala sobre que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então eu não estou discutindo isso como fonte de doutrina hoje. Eu estou falando que é fonte de doutrina na época do cristianismo primitivo. Os cristãos primitivos acreditavam e praticavam isso. Ah, mas eu duvido que os cristãos pediam intercessão para Maria. Se eles fossem verdadeiros judeus, eles faziam sim. Duvido que os cristãos primitivos ficavam lá, ladainha para Nossa Senhora. Ladainha para Nossa Senhora não, mas tem vários salmos que são ladainhas. Eu duvido que eles ficavam na frente de imagens. Lucas era pintor, além de médico, historiador e um monte de outras coisas, ele também era pintor e escultor. E ele pintou Nossa Senhora de Jerusalém e mandou para as comunidades do Oriente lá para eles verem como que Jesus e Nossa Senhora eram. Então, são vários detalhes, são várias questões do cristianismo primitivo que você não vai chegar por exclusão. E os protestantes não incluem nada, só excluem, só diminuem, só deixam o cristianismo cada vez mais singelo, mais, não digo humilde ou singelo mesmo, mais pobre, isso. Deixa o cristianismo cada vez mais pobre, cada vez mais simplório, na busca desse cristianismo primitivo. No entanto, o cristianismo primitivo não se alcança dessa forma. A única coisa que eles acrescentam é, sei lá, alguma coisa ali dos caraítas, dos saduceus, que é essa mania de tirar livro da Bíblia e focar só na escritura e recusar a tradição oral. Tanto os caraítas quanto os saduceus acabaram. Em 70 depois de Cristo, com a queda do templo, eles eram muito vinculados na administração do templo e eles acabaram se perdendo ali, meio que não existia mais saduceus. Fariseus ainda existia na época de Maomé, tanto que foi um fariseu lá que meio que catequizou Maomé ali, ele acabou aprendendo alguma coisa ali do judaísmo, daí leram para ele também um livro de um evangelho apócrifo lá de Marcos, se eu não me engano. Daí ele misturou meio que as duas coisas ali e criou o Islã. E os caraítas apareceu lá no século VIII, se eu não me engano, apareceu depois do Islã, e ainda invocando ali uma tradição com os saduceus. Mas os saduceus não acreditavam nem em ressurreição, não acreditavam em espírito, não acreditavam em alma. Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam no espírito do ser humano.
eles viviam praticamente como ateus, porque mesmo acreditando em Deus, mas não acreditando que nós temos uma alma espiritual imortal, isso aí acaba equiparando eles a qualquer ateu por aí, que inclusive substitui Deus por qualquer força do universo aí. Então, vamos parar de buscar o cristianismo primitivo, excluindo coisas da Igreja Católica, e vamos passar a contemplar esse cristianismo primitivo olhando para a própria igreja. Porque a igreja tem essa mesma idade do cristianismo primitivo e ela é o cristianismo primitivo. Tô sentindo até um ventinho aqui no cocoroto porque eu tô ficando careca de tanto falar isso. Eu não peço bênção pro judaísmo. Eu não fundamento a fé católica no judaísmo. Eu busco algumas coisas, alguns aspectos do judaísmo, lá do judaísmo da época de Cristo, para falar que o cristianismo primitivo é aquilo. O cristianismo primitivo acreditava, praticava e fazia isso. Agora, falar de reforma, reformar o quê? A igreja sempre teve o cristianismo primitivo. Reformar a igreja para chegar no cristianismo primitivo? O cristianismo primitivo já está aí na tua cara. A maior denominação cristã do mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Tá aí esse gigante, tá aí esse paquiderme que é a igreja católica na tua frente e você não enxerga. Então, cristianismo primitivo é isso. E sim, os apóstolos pediam intercessão dos santos, celebravam a memória dos santos, está lá em 2 Tessalonicenses 1,12, para que Deus seja louvado por causa de vocês e vocês louvados por causa de Deus. Celebravam a memória dos santos, tanto que está lá também no Evangelho, Jesus fala que não se acende uma vela para colocar embaixo do alqueire, mas colocar no candelabro para iluminar a sala inteira. Isso daí é celebrar a memória dos santos. E os judeus sempre celebraram a memória dos santos, dos justos, inclusive clamando a intercessão deles. Então, gente, cristianismo primitivo é isso. É difícil aceitar de que um protestante que nasceu, viveu a vida toda num lar protestante, vai aceitar que a igreja católica é o cristianismo primitivo. Mas só que vocês estão querendo encontrar o cristianismo primitivo com base em quê? Só excluindo? Só diminuindo? Só tornando o cristianismo cada vez mais pobre, mais simplório, talvez mais fácil das pessoas entender, né? Para facilitar, transmitir a mensagem do evangelho, mas não. O cristianismo é complexo, o cristianismo é gigantesco, o cristianismo depende dessa tradição oral para você entender minimamente o que o cristianismo é. Porque sem a tradição oral, a Bíblia pode significar qualquer coisa. E por significar qualquer coisa não significa nada. É a mesma coisa que aquelas pinturas abstratas. Significa o que você quiser aquilo lá. Mas a Bíblia não é uma pintura abstrata. A Bíblia é a descrição cronológica, claro, da revelação pública de Deus. Começou lá com Abraão, Isaac, Jacó e terminou lá com João Evangelista, por volta do ano 100. E é esse o vídeo que eu tinha para hoje. Vamos parar de querer inventar um cristianismo primitivo e passar a olhar para o cristianismo da época com base em fontes da época. Parece às vezes contraditório, mas só que tradição oral é isso. A tradição oral não é para você tirar da tradição oral da patrística, da patrologia, um dogma pronto. Aquilo lá é um processo de purificação. A partir do momento que uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra diametralmente oposta, então nós temos que ver quem que está com a razão. O que a igreja praticava na época. E sempre crente de que Jesus prometeu nunca abandonar a sua igreja, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, e que a igreja é e sempre foi, sempre será
coluna e sustentáculo da verdade. Com base nisso, a igreja olha para si mesmo lá no início e fala: se praticava dessa forma, se a gente cria dessa forma, e Deus prometeu estar com sua igreja todos os dias até o fim do mundo, e que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, então aquilo lá é verdade. Dúvidas?